Tá lá, né? Ontem eu fiquei lendo o mangá, o novo volume de Toaru que saiu mais ou menos, porque ainda só temos alguns capítulos. Mas aí eu fiquei vendo as coisas que eu tinha pra fazer, e quando finalmente eu resolvi ter coragem pra gravar o vídeo, a internet caiu. E quando ela foi voltar, eu voltei a ler novel. E por isso ontem ficamos sem vídeo, fazer o que, né? Mas pra compensar, hoje eu vim trazer um tipo de vídeo diferente, mas ainda assim focado em Fate. Já que hoje era dia de sair tudo sobre Fate, mas eu quis dar uma diferenciada. Como eu sei que muita gente acaba não querendo ver mangá de Fate, porque gosta do anime, já que o anime é lindo. Ou até é o pessoal que não sabe onde achar os mangá e tal. Ou só quer ver mais histórias focadas em Fate. Eu vim trazer um resumo do mangá de Headline. Um mangá de Fate que eu não sei se é muito conhecido entre o público de Fate ou é meio desconhecido, mas que é daorinha de ver e tem o Nobunaga como personagem e que eu adoraria ver animado um dia. Não sei se o pessoal vai gostar, né, mas se gostar eu vou começar a trazer outras histórias de Fate resumida também, tipo Hollow Atarax e coisa assim. Decidi começar pelo mangá de Headline, porque é o que eu tô lendo bastante hoje em dia. Então, sem ficar dando mais explicação prolongada, vamos logo começar com esse resuminho. Logo de primeira página do mangá, somos vislumbrados com esse mangá colorido que, meu Deus, que lindo. Só que o resto vai ser em preto e branco e dá um pouco de depressãozinha. Falava sobre um período na era Showa, no ano 20 da capital do Império. Lá aconteceu uma grande explosão de fogo, onde as chamas queimaram prédios, postes de luzes, trens, tudo em que a grande esfera de calor tocava. E lá no centro daquelas chamas e destruição, tinha dois servos se enfrentando. Um era o grande rei demônio do sétimo céu, e a outra era uma mulher delicada, com olhos de assassino, segurando sua katana. Mas de repente, 70 anos se passaram e agora estamos no futuro. Vida longa ao capitalismo. E somos apresentados ao quarto do Prota e o Prota, que estava dormindo em cima da mesa enquanto lia livros. Estudando? Logicamente que não, porque ele é um senhor de cultura, tava lendo light novel também. O celular dele toca e o menino entra em desespero quando o celular começa a cair. Quem nunca passou por isso? Mas misteriosamente o celular para no ar lentamente enquanto ele caía, dando tempo suficiente para o garoto segurá-lo. Olha o mistério levantando. Turururu. Quem estava no outro lado do telefone era a mãe do Prota, que acaba pedindo para ele levar as roupas para a lavanderia. Assim ele finalmente desperta totalmente e liga a TV para ver o noticiário. O noticiário falava sobre o aniversário da grande explosão que aconteceu há 75 anos atrás. É muito cara de pau, hein? O pessoal comemora o aniversário da grande explosão. Pessoas de todo lugar visitavam o local da grande catástrofe, trazendo flores em respeito. Também foi falado que mais de 200 mil civis foram mortos por causa desse incidente. Mas o nosso Prota, novamente, um senhor de cultura, com certeza um otaku de carteirinha, tava escutando o noticiário e pensando: meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? Eu queria tanto um hamburguesão de 3 camadas, aquele Big Mac gigante, mas dentro da minha geladeira só tem ovo e pão de 6 dias. De repente o celular do Prota toca novamente, ele começa a conversar com o cara do outro lado da linha que já chega no... Aí, você leu a light novel que eu recomendei? O Prota já fica meio... Ah, sim, Toaru Majutsu no Index, né? Aí tu não leu nada, né? Mas falando sério, a light novel que o Prota tava lendo antes de acabar caindo no sono parece ter sido uma light novel baseada em fatos reais que aconteceram nessa cidade, porque ela terminava falando sobre o grande incidente que aconteceu. Enquanto conversava, o amigo dele falou que eles poderiam conversar mais sobre isso na escola, porque falar sobre light novel é uma coisa muito legal, né? Mas enquanto ele falava, ele perguntou se o protagonista ainda tinha aquelas habilidades mágicas dele. O protagonista, entrando em choque pelas palavras do amigo, acaba derrubando o copo com a água dele. Mas novamente vemos aquele fenômeno misterioso acontecendo. Antes do copo cair no chão e se quebrar e a mãe dele dar uma voadora de 2 pernas, o copo começa a cair bem lento junto com a água. E o Prota revela que na verdade essa é a habilidade do stand dele. A habilidade mágica dele. Ele consegue fazer com que tudo que ele tenha tocado se mova em uma velocidade extremamente lenta. Nesse momento ele fala que é apenas com objetos, mas vai saber, né? Assim o Prota pega o copo e a água antes que caia, coloca no canto da mesa e começa com um papinho. Ah, na verdade essa habilidade é uma habilidade muito inútil, é a básica entre os magos, não é tão importante, não é tão incrível. Mas é tipo aquele papo do Shirou falando que a habilidade dele era algo simples pros magos. Você vê
eles falando que é simples, mas claramente não é simples. O mangá fica dando um foco misterioso nele. Então, obra, você pode tentar me enganar dizendo que isso daqui é o básico, mas eu tenho certeza que isso daqui não é o básico. Mas ele fala que ele tem essa visão da habilidade principalmente por causa do pai dele, porque o pai dele jogava na cara dura, falando com o moleque que ele era um mago medíocre junto com ele, porque a avó dele era uma grande sábia nas artes místicas, coisas e tal. Mas também era mó boca fechada, porque ela nunca contou pra ele, pro pai dele, as técnicas mágicas e pesquisas que ela tinha feito. Assim, meio que a linhagem dos conhecimentos da família dele parou no pai, já que ela nunca passou a seguir. E logicamente o menino também nunca aprendeu. E como a avó dele também morreu enquanto ele tinha 6 anos, meio que não tem jeito mesmo de recuperar o conhecimento perdido. Tudo que ele lembrava até certo ponto da avó dele era a visão dela sempre na frente da mesa, estudando, fazendo suas pesquisas mágicas e tal. E o relacionamento com o pai dele era horrível e só foi piorando. Até que finalmente um dia o pai dele acabou se divorciando da mãe e eles se separaram. Assim ele sentiu que não tinha mais motivo para se envolver com o lado mágico. Ele sentiu que poderia ter uma vida normal e que não deveria se preocupar com esse tipo de coisa. Seria mais fácil para ele esconder que era alguém diferente e viver uma vida pacata e normal. E em um dos dias típicos da vida dele, ele acabou recebendo uma mensagem do pai dele. Eles têm um acordo de que a cada 6 meses ele tem que ir encontrar com o pai. Mas diferente das outras, normalmente quando ele se encontrava com o pai nessas 6 meses, ele acabava indo para uma certa cafeteria. Mas dessa vez eles foram até a casa da avó falecida deles para investigar os itens mágicos deixados por ela. Como o protagonista tinha um domínio na mana melhor do que ele precisava da ajuda do prota, por isso ele havia se reencontrado com ele em um lugar tão misterioso. Só que ele deixou algo bem claro: já que os Mystic Codes daqui podem ser perigosos, tem a questão de me chamar se você encontrar um. E acima de tudo, não coloque sua mana dentro deles. Beleza, você investiga aqui embaixo que eu vou lá pra cima. Deixando o protagonista lá embaixo pra ir procurando os itens mágicos por aí. O menino se depara com algumas fotos, com algumas coisas da avó, umas letras rabiscadas de uma forma tão estranha que ele não conseguia entender nada. E dá de cara com uma ampulheta misteriosa. Ele olha a ampulheta, ele vê que aquilo era estranho, ele começa a ficar chacoalhando ele acaba tomando um susto e derrubando, para impedir que o negócio caia no chão e quebre, já que podia ser algo precioso e ele não queria ficar entrando em confusão. Ele novamente usa sua habilidade de acelerar as coisas para segurar a ampulheta antes que ela caia e colocar de volta no local. Mas adivinha? Ele acabou colocando mana dentro dela. Além disso, ele acabou botando a ampulheta do lado contrário, fazendo com que a terra que estava embaixo volte a cair. Isso daqui, na hora eu pensei: ô seu infeliz burro, você tá querendo usar isso desde o começo, não vem com essa não. Aí não dá outra, ele coloca de volta lá e começa a andar. De repente ele vê o pai misterioso saindo do lado de cima da casa, falando um negócio estranho, como se estivesse de trás pra frente, ou não desse pra entender nada, e saindo pela porta. Depois ele começa a receber as mensagens que ele já tinha recebido antes, do amigo dele falando sobre a Light Novel, as ligações, quer dizer, ele fica escutando eles falando. Ele tenta interagir com as pessoas falando no telefone, mas elas nem escutam. E também recebeu da mãe dele, falando para levar as coisas para lavanderia. Aí ele entendeu. O tempo estava voltando em uma velocidade assustadora, principalmente porque ele mexeu na ampulheta. Ele tenta voltar lá para pegar ela, para impedir que ela continue fazendo isso, mas a situação só fica cada vez pior, porque de repente a ampulheta se inicia com poder total, cria um buraco gigante e suga o menino. Sim, parece que teremos uma viagem no tempo. Tururu. De repente o garoto acorda e escuta um barulho de trem. Ele abre os olhos e se depara com um waifu. Deu sorte. O lado ruim é que ele também se depara com um grande homem armadurado e um misterioso velhinho lá no fundo. A garota, sem entender porque ele estava ali de repente, mas ainda assim preocupada com o que poderia acontecer, pede que ele vá para os vagões do fundo. Já o cara misterioso com o homem armadurado tá um pouco se lixando e fala que pode matar ele junto com a garota também. Além disso, ele também chama o misterioso homem armadurado de Lancer. A garota, vendo que ele iria atacar, pega no braço do menino e começa a correr para os vagões do fundo. Ela percebe que, como aqueles caras estavam tentando matar o prota, provavelmente ele não era inimigo, e pergunta se ele também era um mago, afinal ele apareceu de repente naquele vagão. O garoto fala que não é um mago, mas está confuso com tudo que está acontecendo. Ela estava pensando se na verdade ele estava se fingindo que não era um mago, afinal ninguém aparece de repente do nada, mas como não tinha tempo para
lidar com isso agora, pede pra que ele fique de olho se os inimigos não vão aparecer. Enquanto ela escreve um círculo mágico no chão e fala que vai invocar um servo. O garoto não entende muito o que é que tá rolando, afinal tudo tá acontecendo de repente, ele acabou de voltar do tempo. Só que uma coisa interessante que ela tá falando, só que o garoto não tá escutando, é que ela fala que um servo verdadeiro tem o poder para derrotar um país inteiro. Essa parte do verdadeiro é misteriosa. Mas o garoto ainda confuso, sem escutar nada, só continua falando. E a gente não vai fugir não, aquela coisa tá se aproximando. Só que ela já manda um fugir, não adiantaria de nada, ele continuaria perseguindo e seria tarde demais. Se estamos lidando com um servo, o único jeito de lidar com ele é invocando outro servo. A tática fogo contra fogo. Ela fala que vai invocar a classe de servo mais forte, um Saber, para o campo de batalha, para acabar com o inimigo facilmente. Ela fazia todo o encanto lá dela, só que de repente o maldito Lancer falso aparece novamente. Outra coisa curiosa é que ela ia usar como catalisador para fazer a invocação do servo dela a bainha da espada sagrada, e disse que planejava invocar um Saber da Inglaterra. Eu acho que você já entendeu o que eu tava pensando na hora que eu tava lendo isso. Mas acabou que, como o Lancer iria atacar, o garoto teve que pular na frente dela, tirando ela de perto do círculo mágico, impedindo ela de concluir a invocação. Mas acabou que o garoto também acabou derrubando uma coisa dentro do círculo mágico. A garota percebe que o círculo começou a se ativar com aquilo como catalisador e pergunta se ele sabe o que ele fez ou o que ele jogou ali dentro, porque por algum motivo aquilo estava ativando o círculo e iria invocar um servo. O garoto com a cara de ih, ferrou, fala que acabou deixando cair a Light Novel dele. Então, do meio do círculo mágico, de repente aparece uma figura misteriosa. De em pouco vai saindo do meio da luz, até que revela sua face finalmente. E sim, é uma outra waifu. A garota começa a olhar o protagonista, que também fica encarando ela. E de repente a outra maga que estava junto dele percebe que na mão dele havia aparecido os selos de comando, provando que foi ele que acabou se tornando mestre da serva que apareceu. O Lancer, não perdendo tempo, vendo o que estava acontecendo, simplesmente decide atacar a serva misteriosa que acabou de aparecer no campo de batalha. Mas mesmo ele dando golpes em alta velocidade na misteriosa garota, nenhum faz nem sequer um arranhão nela. Ela continua a dar piruetas enquanto se esquiva facilmente de todos os ataques. E quando finalmente ele para de atacar ela, ele percebe que sua garganta já havia sido cortada. Ou seja, ela fez um corte em algum momento durante os ataques dele, em um ponto onde a armadura não protegia. Percebendo isso, tudo que ele consegue dizer é: esplêndido, Subarashi. Assim ele decide se apresentar. Ele se apresentou como o espírito heróico do grande terceiro Reich, um dos Gretkager. Mas escutando aquilo, tudo que a garota responde a ele é: que sorte lutar com um tolo que se apresenta no meio do duelo. Sem perder mais tempo, os dois voltam a se contra-atacar, mas dessa vez ela também decide atacá-lo, já que na outra ela só estava meio que se esquivando. Os ataques do inimigo poderiam ser rápidos, mas nem se comparavam à velocidade dos cortes de lâmina que ela fazia. Assim, facilmente, poucos segundos depois, o grande Lancer armadurado estava totalmente retalhado. Vendo aquela cena, o garoto começa a se lembrar de uma parte da Light Novel que ele estava lendo. A parte falava sobre uma garota em específico. Era uma garota com um corpo magro e delicado. Ela usava um haori azul e empunhava uma espada. Ela tinha uma pele branca e pálida. Ela era como uma Carmélia da neve. Após terminar de dar a descrição sobre a garota misteriosa, ela se aproxima dele e pergunta: "Você é meu mestre?" Por um tempo, o garoto até treme, mas simplesmente decide responder: "Eu ainda não entendi muito bem o que está acontecendo, mas eu suponho que sim." Assim a garota se abaixa, se aproxima dele, segura sua mão e fala que o contrato estava completo. E depois, dando um sorriso gentil e sereno, mesmo toda coberta de sangue, ela fala: "É um prazer conhecer você, mestre." O garoto logo fica envergonhado com tanta beldade, olhando pra ele assim, né? Mas a outra waifu tava num estilo empata foda e acaba atrapalhando a conversa. Só que a misteriosa serva simplesmente encara ela e fala: "É uma conhecida?" E o protagonista fala que não, ele acabou de conhecê-la. E pergunta quem ela é. Só que a maga quem fica irritada e fala: "Essa fala é minha, você que apareceu do nada, quem diabos é você?" Além do mais, porque ele acabou roubando a serva que ela deveria invocar. Só que antes que eles pudessem continuar a conversa calma e tranquila deles, outra voz se pronuncia, saindo no meio das sombras. Então você já me notou?" A misteriosa serva fala para o protagonista ir para trás. Afinal, diferente do último, esse aí não é um falso servo.
esse aí é um verdadeiro. O garoto continua a relembrar de outra pessoa que estava sendo descrita na light novel dele. Dessa vez era uma garota usando um casaco vermelho, parecido com um uniforme militar. Uma garota que à primeira vista parecia que não combinaria com esse tipo de roupa. Normalmente seria o que você pensaria ao vê-la sem encarar seus olhos, mas isso até que ouvissem sua voz, isso até que vissem seus olhos. A misteriosa nova serva começa a falar: entendo, essa lâmina aí, você é a Saber, não é? Mas com esses olhos, são bons olhos. Esses são com certeza os olhos de uma assassina que não sente nada ao empilhar vários corpos. Mas realmente, é assim que os espíritos heróicos deveriam ser. Depois dela levantar a mão, vários rifles começam a se materializar em volta dela. As duas servas se encaram, enquanto ela grita que a guerra havia acabado de começar. A outra maga fala que eles deveriam voltar a correr pro vagão de trás enquanto essas duas estavam brigando, porque eles não deveriam interferir. Ela dá explicação básica sobre o que estava acontecendo, uma guerra envolvendo figuras históricas para receberem o Santo Grau. Mas escutando aquilo, o garoto começa a perceber que ele já havia conhecido todas as duas garotas ali, como essa situação em que ele se encontrava atualmente. Assim, ele decide perguntar para a garota. Primeiro ele se apresenta como Akagi Kanata e finalmente o nome dele é revelado. Mas ele pergunta para ela em que lugar ele estava e qual ano exatamente. No começo ela fica meio... o que? Tá doidão? Em que ano a gente tá? Mas ela decide falar. Eles estavam no 20º ano da Era Showa, no meio da capital imperial. Foi aí que ele entendeu tudo. Ele estava exatamente no período em que aquela light novel que ele havia lido aconteceu. Ele estava há 75 anos atrás no Japão. Ele havia voltado para o início da Guerra do Santo Grau, de qual ele havia ouvido falar. E assim termina o primeiro capítulo desse mangá de Headline. Espero que tenha curtido o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, vire membro que isso ajuda muito. Comenta se você quer que eu traga mais capítulos de Headline, além de outras obras de Fate também, ou outra obra que você goste. Mas era só isso, valeu, falou, fui!